agora já na nossa reta final, né, do nosso conteúdo. Hoje a gente está iniciando a sessão 4. Isso significa que faltam 3 aulas para a gente encerrar o conteúdo teórico da disciplina. Né? Então, hoje a gente vai ver a sessão 1, na semana que vem a sessão 2, e na outra a sessão 3. E aí a gente encerra o nosso conteúdo teórico de farmácia clínica. E aí, pessoal, a gente ainda não sabe como que vai ficar a questão do nosso retorno às aulas, né? Até então, está programado para que a gente volte dia 1º, o que eu acho muito difícil de acontecer, especialmente porque alguns países que passaram pela situação da pandemia voltaram às suas aulas e depois de algumas semanas eles tiveram que cancelar de novo, porque começou a ter um recontágio da doença, né? Uma segunda onda de contaminação da doença. Então, assim, como escola, faculdade, é o lugar onde a gente tem mais aglomeração, né? Não tem como você estar dentro de uma sala de aula com várias outras pessoas, ainda mais no nosso caso, que a gente trabalha com junção de turma, né? Então, as turmas são grandes, a gente fica colado um no outro na sala de aula, né? Uma cadeira bem coladinha na outra, não tem como não ter aglomeração. Então, eu pessoalmente acredito, que a gente não deve retornar, não nesse primeiro semestre, tá? Eu acredito que a gente deve retornar no segundo. E aí, pessoal, o que acontece? A farmácia clínica, ela não tem programada, ela não tem previsto aula prática em laboratório. As atividades práticas que tem previstas da disciplina são atividades de caso clínico. Então, tipo assim, para mim, eu que sou professora, eu recebo o plano de aula prática, né? Então, quando a gente abre os planos de aula prática, tipo, se for química analítica, outra disciplina, vem bonitinho o roteiro de aula prática para a gente seguir. Mas no caso de farmácia clínica, o roteiro de aula prática são casos clínicos, né? É para a gente fazer com que o aluno ele pense sobre aquilo que ele aprendeu. Tipo aquele caso clínico da dona Sônia que tinha lá para vocês resolverem na prova. Isso seria atividade prática. Mas, eu acho que eu já comentei isso antes, eu gosto de ensinar algumas coisas para o aluno que a gente faz na prática como farmacêutico. Então, eu gosto de ensinar a olhar a pressão corretamente, né? Eu gosto de ensinar a fazer o teste de glicemia de forma correta, eu gosto de ensinar como que faz o cálculo de insulina, para você ensinar para o paciente, sabe? Porque, tipo, quando um paciente, ele tem o diagnóstico de diabetes, por exemplo, ele vai precisar de fazer insulinoterapia, né? Ou se é um adulto, ou se é uma criança, que a mãe ou o pai vão ter que fazer isso, eles vão para a farmácia para receber orientação. Se é um paciente do SUS, o enfermeiro da unidade de saúde, ele se responsabiliza por fazer esse tipo de trabalho. Agora, quando é um paciente que procura um serviço particular, tem plano de saúde e tudo mais, ele vai no médico, faz a consulta, recebe o diagnóstico e tudo mais, e ele vai na farmácia para ter esse tipo de orientação. Então, assim, coisas do tipo do paciente chegar na farmácia e pedir para ensinar ele a usar o aparelho de fazer o teste de glicemia em casa, de não saber que a insulina são 20 unidades, não são 2 ml, aquilo dá quantos ml, entende? Então, tipo, a gente tem que saber esse tipo de coisa que é simples, mas que faz parte da nossa prática clínica. Isso é prática clínica do farmacêutico, né? O cara chegar na farmácia e pedir para olhar a pressão é uma prática clínica, é uma coisa super simples, que a maioria não gosta de fazer. A gente tem um monte de profissional que detesta ficar olhando pressão de paciente, mas é uma prática clínica nossa, né? É a prática clínica do farmacêutico olhar a temperatura, medir a temperatura com termômetro, preparar uma nebulização, prática clínica, trocar um curativo, se ele for simples. A gente só não pode mexer em ferida profunda, em ponto, mas curativo simples, a farmácia pode fazer, né, desde que ela tenha um local adequado. Então, essa parte de serviços farmacêuticos, que tem a ver com a prática clínica, eu gosto de dar uma aula prática, né, sobre isso, para a gente poder aprender
a fazer isso na prática, né? Como diz o próprio nome, a aula. E aí eu não sei se a gente vai ter oportunidade de fazer isso presencialmente, se a gente vai poder fazer isso na faculdade esse semestre ainda. É lógico, gente, a gente vai ter tempo para frente, né? No decorrer do curso, são conteúdos que a gente pode ver em qualquer momento. Qualquer momento a gente já, pessoal, vamos para a faculdade no sábado, vamos fazer uma aula de prática clínica. É simples, né? E eu gosto de trabalhar com esse tipo de situação. Então, a gente vai ter a oportunidade de fazer isso presencialmente. Mas, para não passar em branco, eu vou fazer para vocês, eu vou gravar uma aulazinha mostrando como que faz, né? E vou ver se eu seleciono também alguns vídeos na internet, caso alguém tenha curiosidade para poder assistir, tá certo? Então, assim, é óbvio que por aqui a gente vai focar na parte que é teórica, né? Que é o que a gente precisa de ver o conteúdo inteiro para fazer prova. E por falar em prova, a semana de provas, ela vai começar no dia 15 de junho, então falta menos de um mês daqui até lá. A gente tem 3 semanas. Para nós da farmácia clínica, ótimo, a gente vai ver o conteúdo inteiro e depois a gente vai fazer prova, né? E eu acho que essa prova vai ser online, né? O que foi orientado para nós professores em reunião? Que a gente deixe preparado as 2 provas, tanto se ela for online, tanto se ela for presencial, né? E aí, porque ainda não está definido isso, tá certo? Eu tenho desconfiança que será online. Então, super tranquilo para todos nós. O que é importante, gente, é que vocês tenham, de fato, compreendido a disciplina, porque é uma disciplina que vocês vão usar quando vocês forem trabalhar. São coisas o que a gente viu até agora, são todas coisas aplicáveis no dia a dia, né? Então, é importante que vocês estejam compreendendo a disciplina. O mais importante do que fazer prova, do que ter nota, é isso, né? Então, olha só, a nossa aula de hoje, ela é uma aula super simples e curta, porque ela vai abordar processos educativos em saúde. Então, veja bem, quando a gente fala em processo educativo, quer dizer que o farmacêutico, ele vai se posicionar como educador de saúde. Um tempo atrás, os mestrados, quando você ia fazer prova para mestrado, para faculdade, se fosse mestrado em saúde coletiva, se fosse algum mestrado nessa área que tem mais saúde pública, saúde coletiva, políticas de saúde, coisa e tal, o que mais se pedia como projeto era processo de educação em saúde. Por quê? Apesar de ser algo extremamente simples, uma pessoa que vai fazer educação em saúde, ela precisa se ela não tem um jeitinho de fazer aquilo, ela precisa de desenvolver algum tipo de técnica que facilite, né, esse processo. Por quê? A educação em saúde, ela é muito abrangente. Vocês acompanham... deixa eu só colocar, só para a gente seguir o protocolo, né? O que a gente vai ver nessa aula? O que é uma ação educativa? Quais são as bases teóricas do processo educativo? O farmacêutico e a educação em saúde e como o farmacêutico pode contribuir para a promoção e para a educação da saúde. Então, isso é o que a gente vai ver nessa aula, né? Então, falando da ação educativa, né, quando a gente fala no processo de educar, é algo muito amplo, como eu estava dizendo. Por quê? Porque a educação em saúde, ela é a própria educação do farmacêutico. Então, tipo, quando você investe em fazer um curso, quando você investe em fazer uma pós-graduação, quando você investe em participar de congresso, de encontros profissionais, isso tudo já é uma forma de se ter educação em saúde, quando o próprio profissional busca meios de se educar, né? de ganhar mais conhecimento, de trocar experiência com outro profissional. E aí, a gente vai ver, por exemplo, quando eu me formei, né, muito tempo atrás, a gente não tinha, eu já falei isso com vocês várias vezes, a gente não tinha internet como a gente tem hoje, a gente não tinha acesso ao Google, para vocês terem ideia, como a gente tem hoje, né? Então, a farmácia que eu trabalhava, ela tinha um programinha de computador para a gente vender o medicamento, mas não tinha internet na farmácia. Então, assim, a internet, ela é algo relativamente novo. E aí,
Agora, as formas de educação em saúde, elas estão se difundindo muito. Porque, para mim, quando eu me formei, se eu quisesse ter uma educação continuada em saúde, eu deveria pagar por um curso presencial. Então, olha a dificuldade. A gente tinha que trabalhar a semana inteira, né? Na época que eu me formei, a gente ainda não era obrigado a trabalhar sábado. Alguns farmacêuticos já trabalhavam no sábado, mas se a gente quisesse fazer curso, tinha que ser sábado e domingo, porque a gente trabalhava durante a semana, ou tinha que ser um curso à noite. Então, era extremamente exaustivo, né? Ou a gente tinha que fazer uma pós-graduação. As pós-graduações eram todas presenciais e elas eram de encontros quinzenais. Toda pós-graduação que a gente ia fazer era 15 em 15 dias. A primeira pós-graduação que eu fiz foi em atenção farmacêutica, que era igual hoje, bomba o tema farmácia clínica. Na época que eu me formei, bombava a atenção farmacêutica. Era o que a gente tinha de novidade, né? Aí, a primeira pós que eu fiz, ela foi em atenção farmacêutica. E eu passei muito aperto, porque a pós, ela era no sábado, de 15 em 15 dias, e era na sexta e no sábado. Sexta-feira era de 6 às 10 da noite, e no sábado, de 8 às 5 da tarde. Era um conteúdo extenso, de 15 em 15 dias. Então, a gente trabalhava na farmácia o dia todo. Na sexta-feira, tinha que sair um pouquinho mais cedo, né? Porque eu trabalhava em Vila Velha, após era em Vitória, então eu pegava ônibus, né? Aquela situação toda. E 15 em 15 dias é caro. Na época que eu fiz essa pós, isso tem, gente, que eu saí da faculdade, vai fazer 16 anos. Então, eu fiz uma pós em seguida, né? Eu saí da faculdade, comecei a trabalhar e comecei uma pós. Então, vamos calcular aí 15 anos atrás. Era R$480 a mensalidade. Pensa, R$480, 15 anos atrás. Era muito caro. Era uma parte grande do meu salário que ia para pagar a pós-graduação. Então, e era o tempo, que era muito dispendioso, né? Era o dinheiro, enfim, era muito difícil a gente fazer essa educação em saúde. Então, um profissional que tinha pós-graduação, ele era um profissional diferenciado, porque ele tinha tempo para estudar, porque ele tinha dinheiro para investir. Hoje em dia, esse tipo de processo de educação em saúde é um processo muito simples de ser feito. Então, não é mais um diferencial, é a sua obrigação, entende? Se você quiser estar nivelado aos profissionais do mercado, no mínimo, você tem que investir numa pós-graduação, pelo menos uma. No mínimo, você tem que fazer cursos de aperfeiçoamento, entende? Para que você esteja pronto para competir com outros profissionais no mercado, né? Então, assim, hoje é muito fácil. Você faz uma pós-graduação em casa por menos de R$100 por mês, né? Você faz cursos de aperfeiçoamento online, tem cada um melhor do que o outro para você poder aprender. Se você não tiver dinheiro para você investir, você tem o YouTube de graça, com vários tipos de vídeo, te ensinando milhares de tipos de coisas diferentes. Basta que a pessoa queira. Então, hoje, o processo de educação em saúde, ele é um processo que é fácil, que é simples, que basta a pessoa querer. Porque você pode trabalhar o dia inteiro, você pode trabalhar a semana inteira, mas se você vai usar um computador, um celular ou um tablet para você estudar, né? Estou falando no caso online, né? Você vai fazer isso você só não vai fazer isso se você não tiver afim de fazer, né? E aí, outra coisa interessante, aí o que aconteceu? Eu fiz essa pós, aí foi passando muito tempo, né? Depois de muito tempo, começaram a surgir, depois que a internet se instalou, né? E aí, assim, quando o Google entrou em cena e ficou acessível para as pessoas, todo mundo tinha Google, e isso foi muito rápido, né? Então, quando eu falo assim, que na época que eu me formei não tinha internet, a sensação que você tem é que eu tenho 60 anos de idade, né? E não, eu me formei com 22, hoje eu tô com 37 anos. Né? Me formei com 21 para 22, hoje eu tenho 37 anos. Então, eu não sou velha e eu vivenciei uma época onde não tinha Google. E eu vivenciei hoje, onde eu trabalho online. Então, olha só para vocês verem como que foi rápido, né? A evolução
digital, ela foi muito rápida. E aí, então, eu fui fazer a minha primeira pós-graduação online. Eu já fiz um monte de pós-graduação online. A gente não sai divulgando, né? Que se você divulgar, você vai botar 500 pós-graduações. Mas a minha primeira pós-graduação online, eu passei aperto para fazer. Porque era assim, a gente tinha um ambiente de virtual, né? Tipo AVA, igual vocês têm hoje. E aí era assim, existia um calendário, e o calendário ele era coloridinho com as datas de entrega de atividade. Então, a gente clicava no calendário para ver qual era a atividade. Aí tinha a apostila, tinha a data de entrega da atividade e tinha uma prova presencial. Então, a minha primeira pós-graduação online, ela foi feita numa faculdade de Brasília. Aí eu ficava em casa estudando, né? A conexão na internet não era lá essas coisas, penando para entender sozinha. Para entender sozinha, gente. Tem noção que é você pegar um conteúdo que você nunca viu, que você está se especializando, e você ter que se virar, né? Então, era assim, e depois a gente tinha a data de entrega. Hoje, uma pós-graduação online, ela é simples, por quê? Primeiro, você tem a apostila, a prova não precisa ser presencial, porque já existem mecanismos digitais para você fazer uma prova cronometrada, né? Então, você tem o tempo de fazer a prova numa pós-graduação. Se você não entender o que está ali, você tem um chat para você bater papo com o tutor. Se você não entender, você tem o YouTube com vasto conteúdo para você poder entender qualquer tipo de coisa, você tem o Google. Então, hoje, né, é fato que um profissional que só faz a faculdade, ele é um profissional que ele está abaixo do nível terapêutico, que só faz a faculdade, que não se preocupa em se especializar, em fazer uma capacitação, né, em pesquisar. Esse farmacêutico está abaixo da média. A média tem pós-graduação. A média tem curso de extensão. A média faz capacitações diversas em várias áreas diferentes, né? Então, essa é uma vertente da educação em saúde. É quando o próprio profissional, ele se capacita, ok? Um outro braço da educação em saúde é o profissional que faz ações em saúde para a sua própria equipe. Então, veja bem, você vai se formar, né? E aí, hoje você tem a possibilidade de, enquanto você está na graduação, você está no 10º período, você já pode iniciar uma pós. Algumas faculdades aceitam. Né? Aí você começa a sua pós-graduação, você já sai da faculdade com uma pós-graduação meio engatilhada, né? E aí você vai trabalhar numa farmácia. Seja ela de manipulação, seja ela uma farmácia comercial, drogaria, ou você vai trabalhar no hospital, o que vai acontecer? Você vai chegar num ambiente de trabalho e você vai precisar de colocar, você vai ser responsável técnico. Ou seja, tudo o que acontece ali está sob a sua responsabilidade, você é responsável técnico. Então, você vai precisar de deixar as coisas do seu jeito, de uma forma que você consiga controlar. Entende? Então, é óbvio que toda empresa tem a sua política. Mas dentro da sua política, você, farmacêutico responsável técnico, você vai colocar o seu método de trabalho. Como que você quer que as coisas sejam feitas? Porque senão, vira uma confusão. Eu vou dar um exemplo muito simples que aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar e que eu custei a entender que era eu que tinha que resolver determinado tipo de problema. Então, por exemplo, todo mundo sabe na farmácia que para você vender um medicamento controlado, precisa de ter a receita azul, né, dependendo do medicamento, ou se não precisa de ter aquela receita branca de controle especial, ou se não amarela, enfim. O que acontecia? A escrituração, né, o controle, ele era feito num livro. A gente escrevia num livro preto, num livro ATA, não era digital como é hoje no site. E aí, o que acontece? Quando o pessoal vendia o medicamento, e eu fazia o controle, essa era a minha parte. Só que todas as vezes que eu ia fazer o controle, quando eu pegava a receita para poder lançar no meu livro, não tinha lá quantas caixas que o cara tinha vendido, porque às vezes a prescrição não vem completa.
Às vezes o médico coloca assim, exemplo, Rivotril e coloca tomar um à noite. Ele não coloca quantos comprimidos na receita, não coloca quantas caixas de remédio na receita. Muitos médicos, né, não preenchem direito. Aí o que o balconista fazia? Ele vendia aquela receita e arquivava a receita para eu lançar um livro. Só que quando eu ia pegar, estava faltando um monte de dados. Eu não sabia, eu tinha que ir para o armário, olhar o que estava faltando no armário, para entender o que tinha naquela receita. Isso me demandava muito tempo. Até que eu comecei a pensar, poxa, por que o cara não anota atrás da receita o que foi que ele vendeu? Né? Para ficar fácil, ó, vendi 2 caixas com 20, ou vendi 2 caixas com 30, né? Enfim, para poder facilitar a minha vida, porque tinha apresentação com 20, apresentação com 30. Então, o que eu entendi? Eu tinha balconista que trabalhava num turno, tinha balconista que trabalhava no outro, tinha folguista, eu nunca sabia quem tinha vendido, qual tinha vendido. O sistema que a gente vendia remédio não me dava acesso a esse tipo de relatório. Então, a minha primeira providência ali, uma das primeiras coisas que eu fiz, foi reunir a minha equipe para ensinar para eles como que eu queria que a receita fosse preenchida, para facilitar o meu trabalho. Então, eu falava para eles assim, gente, então agora na hora que vocês forem vender, vocês vão fazer o seguinte, atrás da receita você coloca 2 caixas com 20, 2 caixas com 30, né? Anota. E outra, preencha a receita, porque embaixo tem os dados do comprador. E aí, eles não preenchiam. Aí eu tinha que ficar inventando. Eu batizei um monte de gente. Eu tinha que ficar inventando, porque quando a vigilância chegava para poder fiscalizar, eles olham se a gente preenche aquela parte. Entende? E aí o cara não preenchia, não pediu o paciente para preencher, e eu tinha que ficar inventando dados de paciente para poder ter uma coisa registrada ali. Porque a vigilância, ela não confere se o paciente existe, né? Na época. Não conferia se o paciente existe. Ela só conferia que estava preenchida a receita. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ensinar que a receita tem que estar preenchida e atrás tem que estar escrito o que foi vendido. E aí, eu não sabia, mas o que eu estava fazendo era educar a minha equipe. Isso era um tipo de treinamento que eu estava dando. Entende? Outra coisa que começou a acontecer, veio um funcionário novo trabalhar na farmácia. Aí, esse funcionário, ele precisava de aprender a olhar uma pressão, ele precisava de aprender a fazer um teste de glicemia para quando eu não estivesse presente, né? Quando eu estivesse ocupada com alguma coisa. Então, eu tinha que ensinar as pessoas, né? Eu comecei a entender a necessidade de eu saber se quem trabalhava comigo sabia mesmo fazer as coisas. Então, tipo, aqui na farmácia, ó, todo mundo sabe olhar a pressão. Será que sabe mesmo? Vamos conferir se sabe, entende? Então, o farmacêutico, ele é aquele cara chato, no sentido, assim, de que ele quer as coisas tudo certas. Você tem que entender que está sob a sua responsabilidade. Então, se está sob a sua responsabilidade, tem que estar do seu jeito, entendeu? E cada um tem o seu jeito de trabalhar. Então, veja, um braço da educação em saúde é o próprio profissional se capacitar. Outro braço da educação em saúde é o próprio farmacêutico promover curso e treinamento para a sua equipe, tá certo? Então, você vai ensinar a sua equipe. Olha só um exemplo que eu vou dar a vocês. Tem uma aluna minha de um curso online, ela já é formada e ela faz um curso online mesmo. O que ela começou a fazer? Ela é farmacêutica de uma farmácia lá em Porto de Galinhas, num bairro bem pobre de Porto de Galinhas. E a farmácia que ela trabalha é grande, apesar de ser uma farmácia de bairro. Ela tem vários funcionários. O que ela está fazendo? De acordo com o que ela vai estudando no curso, ela vai gravando os vídeos para ensinar a equipe e joga em grupos de WhatsApp. Né? Então, por exemplo, eu expliquei lá no curso sobre como você fazer o cálculo da dose de azitromicina, que tem as 3 lá apresentações diferentes. O que ela faz? Ela não tem como reunir a equipe inteira para ela dar um treinamento, porque são pessoas que trabalham em turnos diferentes, folga e tal. O que ela faz? Ela grava um videozinho e joga no grupo da farmácia do WhatsApp. Ela faz o vídeo ensinando, né? Então, é uma forma de você educar as pessoas, né? Você treinar a sua equipe. Quero implantar um projeto, atendimento a paciente hipertenso.
Então, para você implantar o atendimento do paciente hipertenso, como é que as pessoas vão saber que você tem um atendimento para hipertenso na sua farmácia? Elas só vão saber se você capacitar a sua equipe para poder fazer a propaganda. Então, você vai falar com todos os funcionários. Gente, olha, todo paciente que vier aqui na farmácia comprar remédio de pressão, você vai falar, olha, fulano, aqui a gente tem um programa de atenção farmacêutica para hipertenso. Você quer participar? É de graça. Então, você vai treinar a sua equipe, né? Esse é um outro braço. Um detalhe super importante dessa questão do treinamento é porque, por exemplo, em hospital, faz parte do procedimento operacional padrão do hospital. Todo hospital, ele tem os procedimentos POPs que precisam ser seguidos, né? Um dos POPs é treinamento, capacitação da equipe. No hospital é assim, no SUS também é assim. A gente tem metas para cumprir de treinamento. Então, se você for trabalhar numa farmácia hospitalar, se você for ser o responsável técnico da farmácia hospitalar, vai fazer parte do seu trabalho oferecer treinamentos para a sua equipe de várias coisas, de procedimento da farmácia, de medicamento, de diluição, de nananã, várias coisas. Faz parte do trabalho. Na drogaria, não é uma coisa que faz parte, que é obrigado, mas quando você toma a iniciativa de fazer, o trabalho flui melhor e você trabalha mais tranquilo, sem medo das pessoas fazerem besteira ali, né? E aí, o terceiro braço dessa questão da educação é quando o farmacêutico, ele se posiciona como educador do paciente, né? Então, é a sua própria educação, a educação da sua equipe e a educação do paciente. E aí, quando você faz educação do paciente, você começa a desenvolver no paciente a capacidade dele fazer uma análise crítica sobre a situação de saúde dele, entende? E aí, a partir daquele momento, o próprio paciente, ele vai ter capacidade de tomar determinadas decisões para poder melhorar a vida dele, para poder melhorar a situação de saúde dele. Exemplo, a pessoa é hipertensa. E aí, todo mundo sabe que hipertenso não pode comer comida salgada. Todo mundo sabe que hipertenso não pode se estressar. Todo mundo sabe, né? Porque quando ele estressa, a pressão sobe. Se ele come comida salgada, a pressão sobe. Todo mundo sabe que o paciente hipertenso precisa de tomar bastante líquido, precisa de fazer exercício físico. Isso daí, gente, se a gente parar para pensar na educação em saúde pública, a televisão mostra, você tem programas na televisão que mostram, você tem posts na internet que mostram isso. Mas qual é o grave problema aqui? O paciente, para ele poder tomar uma atitude, ele precisa de compreender. Ele precisa de compreender a importância daquilo ali. Não basta você dizer a ele que, olha, fulano, você agora é uma pessoa hipertensa, você não pode comer sal. Tá, e aí? Né? Tem uma coisa que a gente estuda em PNL, que é a programação neurolinguística, que fala assim, que o ser humano, ele não consegue assimilar a palavrinha não. Ele não consegue assimilar o não. Então, por exemplo, se eu falar para você assim, não pensa no cachorro branco. A primeira coisa que vem na sua cabeça é o cachorro branco, porque a gente não consegue assimilar a palavra não, né? Então, por exemplo, quando a gente está no processo de educar uma criança, quando a gente fala muito não, a gente confunde a criança. Então, a gente pensa que a criança é teimosa, mas é porque, na verdade, o cérebro não assimila o não, entende? Ele assimila a ordem, mas não assimila o não. Então, você fala não pode, para uma criança, é pode, porque a gente não assimila o não. Mesma coisa, não pensa no cachorro branco, né? Então, se você falar com o paciente hipertenso assim, não pode comer sal, ele não assimila isso. Veja bem, ele sabe, todo mundo fala, está em tudo quanto é lugar que não pode. Mas, se você é um farmacêutico, que você tem a consciência de que a educação do paciente é importante, você vai explicar a ele o que o sal faz na pressão. Como que o sal atua. Porque quando você explica para ele como ele compreende como a coisa funciona,
Aí ele se conscientiza. Uma coisa é a pessoa saber, outra coisa é a pessoa ter consciência, ela assimilar aquele conhecimento, entende? Senão a gente não coloca em prática, gente. Né? Ah, eu sou hipertensa, vou comer um sal, bota sal na batata, e bota sal na pipoca, e bota sal não sei aonde, né? Então, o que você vai explicar para o paciente? Olha só, o sal, ele faz duas coisas no seu organismo. Quando você come sal, o sal, ele se liga nas suas artérias e fazem as suas artérias enrijecer. Isso é a primeira coisa. Quando a sua artéria enrijece, a sua pressão sobe. Então, é muito sério você comer muito sal, porque o seu remédio está tentando deixar a sua artéria relaxada, o sal vai e aperta, comprime, e aí aumenta a sua pressão. Uma outra coisa que o sal faz é a retenção de líquido. A retenção de líquido sobrecarrega seus rins e aumenta a sua pressão. Aí, sabe o que acontece? Se você é um paciente, se você come sal, não come sal, come sal, não come sal, você vai fazer com que a sua artéria ela fique expandindo, comprimindo. Uma hora ela perde elasticidade, você vai ter um AVC, você vai ter um ataque no coração. É isso, entende, gente? É você explicar ao paciente o que acontece se ele comer. Né? E aí você não está falando não coma sal. Você vai falar para ele assim, olha, se você comer sal, vai acontecer isso, isso e isso. Aí vai passar, enquanto você está explicando, vai passando na cabeça dele um filmezinho, né? O que vai acontecer? Poxa, então isso é perigoso. Aí ele se conscientiza. Se você simplesmente disser não, não adianta. Entende? É a mesma coisa. Quem fica aí querendo fazer dieta, né, para poder emagrecer, é a mesma coisa. Quando você fala assim, eu não posso comer chocolate. Aí o que você quer mesmo? Entende? Não é porque você é teimoso, é porque a sua cabeça não assimila. Né? Então, são formas que a gente tem de educar o paciente. Essa parte da educação em saúde, onde a gente está educando o paciente, é uma forma importante para o paciente mudar o cenário dele. Porque se o cara compreender o que o sal faz na pressão, se o cara compreender que quando ele faz exercício físico, ele melhora a circulação sanguínea dele, que ele melhora a elasticidade dos seus vasos sanguíneos, né, que ele melhora a sua frequência respiratória, e ele começa a fazer exercício, ele diminui o sal, ele começa a se cuidar, aí você sabe o que vai acontecer? Muitas vezes ele nem precisa mais do remédio. Então, o seu processo de educação em saúde, ele foi muito eficaz. Entende? Então, o que a gente vai ver nessa aula hoje, né, é como são esses processos, de onde eles vieram, como a gente pode empregar, porque existem bases teóricas da educação, né? Então, assim, o básico né, se a gente vai aplicar no dia a dia eu me educar, em primeiro lugar, gente, em primeiro lugar é a gente pensar na gente, não é egoísmo, né? Eu costumo até brincar, assim, eu sempre faço uma comparação, não sei se todo mundo aqui é cristão, mas eu sempre faço a comparação que Jesus dizia, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, antes de você amar o próximo, você tem que aprender a se amar, para você saber o que é o amor. A educação é a mesma coisa. Antes de você educar alguém, você tem que se educar. Né? Antes de você passar um conhecimento, você precisa conhecer. Então, a primeira vertente é você vai se educar. Você vai fazer curso, você vai pesquisar, não tem dinheiro, vai para o YouTube, vai para livro, vai pesquisar, né? Um processo de educação continuada. Entenderam? Aí eu falei para vocês, a primeira pós-graduação que eu fiz foi em atenção farmacêutica, logo que eu me formei. Depois eu fiz uma online, contei aqui para vocês. Mas eu sempre estou fazendo pós-graduação, né? O ano passado eu fiz uma em farmácia clínica e prescrição farmacêutica. Agora eu estou fazendo uma pós-graduação em engenharia genética. Olha só. Tipo assim, você não pode parar o seu processo, entende? Porque por mais que pareça que não tem nada a ver, né? Poxa, o que tem a ver engenharia genética? Tem a ver com produção de medicamento, tem a ver com tecnologia de medicamento. Né? Então, você vai agregando conhecimentos. Né? Você começa do básico e você vai agregando conhecimentos. E conhecimento nunca é demais. A gente não é que nem um HD que enche, não cabe mais nada. Né? A gente vai sempre conhecendo. Então, primeiro você vai fazer a sua própria educação. Paralelamente a isso, você vai educar o seu paciente
e você vai educar a sua equipe de trabalho. A educação da sua equipe de trabalho é absurdamente importante para que todo mundo trabalhe da forma que você se sinta seguro para se responsabilizar pelas atitudes do outro, tá bom? Então, agora a gente vai ver quais são essas bases teóricas no processo educativo. Então, existem 5 bases teóricas. Tá dando para me ouvir? Tem uma construção aqui do lado, tá um barulho muito alto. Então, olha só, existem 5 bases teóricas importantes. Né? Essas bases teóricas é assim, da onde veio aquele conhecimento, né? A primeira base teórica que a gente fala é a base da transmissão. O que é a base da transmissão? Alguém que tem um conhecimento vai transmitir para quem precisa aprender. Isso que a gente está fazendo aqui é uma transmissão. O que eu estudei a respeito desse assunto, eu estou transmitindo para vocês, né? Peraí, deixa eu fechar a janela para ver se diminui o barulho. Então, pessoal, é assim, eu estudei um assunto e eu estou aqui para transmitir esse conhecimento para vocês, né? Então, essa é a base da transmissão. Só que a gente precisa entender que quando a gente vai ensinar uma coisa para alguém, a primeira pessoa que aprende é a gente, sabe? Uma das formas que a gente mais aprende na vida é quando a gente tem que ensinar. Entende? Então, por exemplo, no seu processo de educar o seu filho, né, você vai entender que você tem que ser exemplo. Então, antes de você ensinar uma coisa, a gente tem que primeiro aprender. Né? É aquela história, amar o próximo como a ti mesmo. Antes você tem que aprender. Né? Então, é assim, a transmissão, ela necessita, em primeira mão, que você tenha a humildade de saber que você vai aprender muito. Então, lá no seu dia a dia de trabalho, quando você estiver na farmácia, a primeira coisa que você vai entender é que o paciente, ele vai te ensinar muito mais do que você para ele. Entenderam? E a partir das experiências desses pacientes, a gente vai conseguir transmitir, né, aquele conhecimento. Né? A mesma coisa é a equipe. Quando você se formar, que você for trabalhar, se você for como eu, que nunca tiver trabalhado antes, os balconistas da farmácia vão te ensinar muita coisa, porque eles têm uma experiência prática muito antiga, né? Quando eu comecei a trabalhar, tinha um balconista que ele tinha mais de 60 anos de idade, ele tinha mais de 30 só de balcão. Quanto esse cara me ensinou de venda, de relacionamento com as pessoas, de como extrair das pessoas aquilo que eu precisava de saber, entende? Então, tipo, a transmissão de conhecimento, ela sempre vai ser baseada numa troca. A gente nunca pode se posicionar como alguém que sabe mais do que todo mundo, porque não é assim. O nosso conhecimento, ele ainda é limitado, né? Então, tipo, eu estou aqui falando para vocês de um assunto que eu tenho mais vivência nele. Por quê? Eu já ensinei sobre ele várias vezes. Eu já fiz vários cursos que falam sobre isso. Porque quando eu vou ensinar, às vezes eu estou na sala de aula, alguém vai e me fala alguma coisa, eu acrescento aquele conhecimento, né? Então, a base da transmissão é essa. A gente vai transmitir o que sabe, porém, a gente vai estar lá para aprender também o que vão transmitir para nós. Aí o nosso material traz o seguinte exemplo. Um farmacêutico, ao assumir seu cargo recentemente em uma unidade de saúde, identificou que diversos pacientes tinham sua pressão arterial descontrolada. Sabendo que os agentes comunitários de saúde tinham contato contínuo com os pacientes, tanto dentro da unidade quanto nas visitas residenciais aos pacientes, resolveu criar um treinamento específico para esses profissionais, para que eles pudessem ser capazes de identificar possíveis falhas no tratamento. Né? Então, o farmacêutico, ele começou a trabalhar no posto de saúde. O que ele reparou? Lá na farmácia básica, muitos pacientes chegavam para pegar remédio de pressão. Né? Então, ele identificou isso. Qual é a realidade, qual é o cenário do posto de saúde? Normalmente, quem vai no posto pegar remédio
são pacientes daquela área ali, onde que o posto de saúde funciona, né? Via de regra, cada bairro tem o seu posto, a sua farmácia, né? Aqui não funciona assim, aqui são poucas farmácias, mas normalmente funciona desse jeito. Então, aí você percebeu que tem muito hipertenso. E aí você sabe que a pressão arterial, ela tem controle, né? Então, o que pode estar acontecendo? Às vezes o paciente não está sabendo como se cuidar. E aí, quem tem mais contato com o paciente? É o agente de saúde, porque o agente de saúde, ele vai de casa em casa, e o agente de saúde, ele recebe o paciente na unidade. Ele marca a consulta para o paciente na unidade. É o agente de saúde que faz isso. Só, gente, que o agente de saúde, ele é um profissional que ele, quando ele fez o concurso para ser agente de saúde, ele não estudou para ser agente de saúde, sabe? Não existe curso de agente de saúde, curso técnico de agente de saúde, não existe. Quando a pessoa vai fazer concurso público para ser agente comunitário de saúde, ele tem que ter ensino médio, ele não tem especialidade. Então, quando ele chega para trabalhar, quem ensina ele é o enfermeiro, quem ensina ele é o farmacêutico, se o farmacêutico for engajado, porque tem farmacêutico que se separa da equipe de saúde e tem farmacêutico que interage. Se for um farmacêutico que interage, beleza, dá tudo certo. Mas se não for, né, é só o enfermeiro que ensina para ele. Então, imagine uma pessoa que estudou no ensino médio. Pensa no ensino médio brasileiro. O que você aprende de química no ensino médio brasileiro? O que você aprende de biologia no ensino médio brasileiro? Você mal sai da escola sabendo que doença que é viral e que doença que é bacteriana. E aí você vai trabalhar como agente comunitário de saúde. Você vai fazer o quê? Entende? Então, imagina o cenário de um agente de saúde, né? E aí você vê que é uma pessoa que não tem capacitação. A capacitação que ela vai ter vai ser no local de trabalho. Né? Se a prefeitura fornecer treinamento, se o enfermeiro se comprometer a treinar, né? Então, quem vai fazer aquilo é o profissional de saúde de ensino superior que está ali com ele, né? Então, aí, vamos supor nesse exemplo aqui. O que você vai fazer? Você vai agendar um horário com os agentes de saúde e você vai ensinar para eles como eles vão identificar se o paciente está fazendo o tratamento correto. É isso que é essa educação. Só que é uma transmissão de conhecimento. Então, antes de você treinar, você vai estudar, né? Então, está aqui no último parágrafo. Para isso, ele fez um estudo sobre o assunto, agendou a aula em um momento local adequado e promoveu a capacitação aos agentes comunitários de saúde, né? Então, observa que você vai ter que passar para os agentes de saúde, ó, todas as vezes que você for visitar um paciente hipertenso, pergunta se ele está tomando remédio na hora certa, todos os dias, ou se ele está tomando remédio só quando a pressão sobe, entende? Então, esse tipo de capacitação que onde você vai transmitir a alguém algum conhecimento, né? Esse, então, é a modalidade de transmissão de conhecimento. A gente tem também uma base teórica chamada de condicionamento. O que é uma base teórica de condicionamento? A pessoa ela começa a entender que a condição de algo mudar é que ela faça alguma coisa, entende? Então, basicamente, assim é o condicionamento. Ele está relacionado a uma base teórica de behaviorismo, né, e reflexologia, no sentido de reflexão. Né? Existem recompensas. Então, no condicionamento é recompensa. Uma coisa só vai acontecer com essa condição, entendeu? Isso é um condicionamento. Né? Então, o mais importante nesse tipo de educação é a pessoa entender que se ela fizer uma coisa, ela vai ter outra coisa como consequência, entende? É basicamente isso, né? Então, ó, algumas ações são necessárias dentro do ambiente hospitalar, pois buscam, por exemplo, o histórico do paciente, o seu passado, possíveis doenças, tratamentos anteriores que ele fez, para poder diagnosticar o paciente. Então, olha só, a condição para se ter um bom diagnóstico, ou um diagnóstico correto, preciso, é que sejam feitas todas as ações, desde a hora que o paciente chega no hospital, até a hora que ele é internado,
toda a equipe que atender, né? Porque, tipo, você vai para um hospital, primeiro você vai para uma classificação de risco, aí depois você vai para a classificação de risco, você vai para a consulta, depois da consulta você vai para uma sala de observação para fazer exame, depois do exame você vai internar, né? Se for necessário, né? A rota é basicamente essa. Então, como seria a educação da equipe de saúde para que esse trabalho seja bem feito? Em cada etapa, cada profissional tem que saber que tipo de pergunta vai fazer para o paciente para que esse diagnóstico seja correto. A única condição para que o diagnóstico seja correto é que o paciente seja atendido corretamente. Então, isso é um condicionamento, tá? Exemplo, a equipe que preenche os cadastros dos pacientes tem que preencher, você vai dar um treinamento e você vai ensinar para a equipe de saúde, ó, isso aqui tem que ser preenchido todos os campos. É o que eu falei para vocês lá, da receita azul, que os balconistas não preenchiam, né? Então, a condição para que o meu trabalho seja correto e bem feito é que você preencha isso daqui. Eu preciso de você. Eu preciso do seu trabalho para que o meu seja bem feito. Isso é uma educação do condicionamento. É você demonstrar que é importante, que é uma condição essencial para o seu trabalho, que aquela pessoa também faça o trabalho dela. Entende? Pro médico que está no hospital, que vai cuidar da internação de um paciente, para ele fazer o trabalho dele corretamente, o médico lá do pronto-socorro que internou tem que ter seguido as etapas corretamente. O farmacêutico clínico que acompanha tem que passar para o médico toda a situação do paciente, né? É uma condição, entenderam? E aí, para o negócio funcionar, o remédio tem que ser administrado na via correta. Então, a condição para o paciente melhorar é ele tomar o remédio na hora certa, é ele ter administração na via correta. Então, quem tem que ser treinado? Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, né? É um trabalho multidisciplinar. A equipe toda que fica envolvida. A gente tem também uma base teórica de educação, que é uma base chamada humanista. O humanismo, ele vai levar em consideração as características da pessoa que aprende. O foco é a pessoa que está aprendendo, tá certo? E a gente tem a democracia como um alvo principal. O aluno, ele é protagonista da história, sendo que todas as situações clínicas são colocadas como exemplo para que esse aluno tenha condições de poder entender. Então, olha só, nesse processo de educação humanista, você vai fazer com que a pessoa sinta que é com ela aquele negócio que está acontecendo ali, entende? Então, você vai fazer uma reunião com a sua equipe, você vai fazer com que a equipe sinta que é com ela, que tem a ver com ela. O paciente ele tem que entender que ele é o foco daquilo ali. Entende? Você vai humanizar, você vai trazer exemplos práticos que tenham a ver com aquele paciente. Então, por exemplo, aqui, em uma reunião de rotina com a equipe de trabalho, o farmacêutico leva um tema. Então, você tem uma reunião mensal, né? O farmacêutico leva o tema do risco do uso de anticoncepcionais na saúde e pede para que um próximo encontro, que vai ser depois, os demais funcionários tragam informações e pesquisas sobre o tema. Então, vai ter uma reunião sobre anticoncepcionais, sobre os riscos do uso de anticoncepcionais. Você está treinando a equipe de saúde, né? E aí você pede às pessoas para trazerem informações. Quando você pede às pessoas para buscarem informações, você vai fazer com que eles já venham com uma ideia do tema. Em primeiro lugar, é isso, né? Ele vem com uma ideia do tema, e ele vai poder trazer exemplos pessoais, ele vai pesquisar coisas na internet, ele vai pesquisar artigos, situações que aconteceram. É uma forma de não influenciar o desenvolvimento do conhecimento do grupo, que deve trabalhar de uma forma independente e agregar conhecimento. Vale lembrar que, embora seja democrática, o professor deixe os alunos à vontade para pesquisar e construir os seus conhecimentos,
Ele também deve levar em consideração as limitações individuais, estando à disposição para esclarecimento. Gente, essa base teórica aqui, se você fizer uma reflexão sobre a nossa metodologia de ensino na Pitágoras, é para ser assim, humanista. Por quê? A gente precisa, você tem lá o seu material didático, você tem uma pré-aula. O que é a pré-aula? É você olhar o material, o que vai ter na aula? A pré-aula é isso. O que vai ter na aula? Então, você tem os exercíciozinhos lá. Para você resolver aqueles exercíciozinhos, ou você já tem um conhecimento prévio, ou você vai pesquisar por sua conta, né? Aí você vai para a aula. Quando chega na aula, o ideal é que nós, professores, a gente não fique só falando e vocês só ouvindo. O ideal é que haja uma discussão, que todo mundo possa falar, que todo mundo possa contar experiência, tirar dúvidas, que o professor, ele precisa ser o mediador desse conhecimento. Né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente estivesse falando que essa aula de hoje, eu fosse usar a base humanista para a gente poder fazer essa aula, na sala de aula. Vamos imaginar a gente, todo mundo na sala de aula. Aí, a gente chega na aula, eu divido vocês em grupo e dou um artigo para cada grupo e peço para vocês lerem. Depois que vocês leem um artigo, a gente vai discutir os principais pontos daquele artigo. Então, esse processo é humanista. Cada um buscou o seu próprio conhecimento e nós vamos levar esse conhecimento a um discurso, onde cada um vai poder dizer o que pensa. E aí, eu, como professora, eu vou mediar e eu vou esclarecer. Ah, professora, eu não entendi muito bem o que esse parágrafo aqui está querendo dizer. E aí, a gente vai juntos chegar a uma conclusão, né? Então, lá na equipe de saúde, a gente precisa de fazer uma capacitação sobre anticoncepcionais. Por quê? Vem muita gente na farmácia, pede indicação de anticoncepcional, pede para ensinar como toma anticoncepcional, pergunta sobre o ciclo menstrual, o que é ovulação. Tem muito paciente que vem aqui perguntar sobre isso. Então, a gente precisa ter um treinamento sobre anticoncepcional. Isso eu estou pensando se fosse uma farmácia. Vamos pensar se for no posto de saúde. Olha, esse bairro aqui tem muito adolescente engravidando. A gente está com muito caso de gravidez na adolescência, a gente está com muito caso de doença sexualmente transmissível, né? E aí você vai analisar o contexto e vai chegar à conclusão, precisamos de fazer um treinamento sobre anticoncepcionais. Beleza. Quem vai participar desse treinamento? Toda a equipe de saúde. Cada um vai pesquisar em casa sobre anticoncepcionais e nós vamos fazer a reunião daqui 15 dias. Então, no dia dessa reunião, você que é o farmacêutico, e aí, fulano, o que você pesquisou? E aí, o que você pesquisou? Se você perceber que a coisa está muito solta, você coloca um passo a passo. Né? Então, peraí, vamos lá. Antes de estudar anticoncepcional, o que a gente tem que saber? O que é o ciclo menstrual? O que é ovulação? Quando uma pessoa pode engravidar? Como que acontece a gravidez? O que é uma pílula no dia seguinte? O que é um anticoncepcional? Quais são os riscos de usar um anticoncepcional? Se você tomar certo, se você tomar errado, o que pode acontecer? Quais são os sinais de uma trombose? Quais são os sinais de uma embolia que pode ser provocada? Quais são as reações adversas que fazem que você tenha que suspender o uso do anticoncepcional? Entenderam? Numa visão humanista, você vai trazer a participação das pessoas. Cada um vai se colocar no lugar de ser o educador. E cada um vai trazer parte daquele conhecimento. Você, como farmacêutico responsável pela equipe, você vai juntar o quebra-cabeça e dar uma sequência na cabeça das pessoas. Né? É basicamente o que eu faço aqui. Né? Se você pegar o livro para você ler de farmácia clínica, você pode ler e pode entender o livro. Mas você pode ler também e ficar perdido, falar assim, mas para que? Onde eu vou usar isso? Para que eu vou saber o que é base humanista? Onde que eu vou usar isso na minha vida? E aí eu, com a minha experiência, posso chegar para você e te explicar, olha, na base humanista é quando você faz uma reunião onde todo mundo participa, não é só você que fala e tal, entende? Então, assim, a gente, quando a gente está promovendo a educação, a gente precisa de ser o mediador da situação. Você tem que ter na sua cabeça qual é o passo a passo, o que é importante, né? Para você não deixar a coisa solta, para você conseguir promover um encaixe naquilo ali.
A quarta base teórica do conhecimento é a cognitivista. Cognitivista. Eu, particularmente, gosto muito dessa base. Não sei se eu já comentei com vocês, mas meu mestrado ele é em educação. Então, quando eu fiz mestrado, eu estudei esses caras todos, né, essas coisas de base de educação, tudo, e eu achava no início muito chato, muito maçante, ficar o dia inteiro estudando sobre esse negócio de teoria, né, não tem nada a ver com saúde e tal. Mas aí, né, com o tempo que a gente vai estudando, a gente vai vendo que tem tudo a ver, uma coisa está ligada na outra. E eu gostei muito desse tipo de educação cognitivista. O que é cognição? Cognição é aprendizado, tá certo? Uma coisa cognitiva é uma coisa que você sabe, é uma coisa que você aprendeu. Então, olha só, uma criança está aprendendo ela está engatinhando, ela sabe engatinhar, né? Então, ela está engatinhando pela casa. Aí ela vai e levanta. Na hora que ela levanta para ficar de joelho, ela bate com a cabeça na mesa. Aí ela vai engatinha. Aí ela levanta, bate com a cabeça na mesa. Na hora que ela vem pela terceira vez, mais ou menos, que ela bate com a cabeça na mesa, ela entende que antes dela levantar, ela tem que olhar para cima. Isso é um conhecimento, isso é a cognição. É a pessoa aprender com a experiência. É a pessoa saber que ela aprendeu aquilo ali na experiência dela. Entende? Então, na hora que ela vai levantar, aí ela aprende que antes ela olha para ela não bater de novo. Então, a cognição ela é a construção do conhecimento. É você saber o passo a passo para alguma coisa. Não sei se vocês já observaram, mas eu particularmente, eu gosto muito de dar um passo a passo. Primeiro isso, depois aquilo. Então, tipo, estou ensinando química. Para você entender um cálculo estequiométrico, primeiro você tem que entender uma regra de 3. Então, depois que você entender a regra de 3, você tem capacidade de resolver um cálculo estequiométrico. Entenderam? Então, a cognição é a construção do conhecimento. Você tem que ter na sua mente qual é a sequência para que você saiba que a pessoa está entendendo o passo a passo. Ok? Então, olha só. Como que eu faço para uma pessoa entender que ela tem que preencher uma receita de forma correta? Eu faço ela entender que eu pego meu livro de controlado e mostro. Olha aqui, fulano. Quando eu vou fazer o controle do medicamento, olha o que eu tenho que preencher. Nome do paciente, medicamento, quantidade, lote, não. Tá vendo? Se eu pegar essa receita aqui que você preencheu, eu não vou conseguir preencher todos esses negocinhos que estão aqui. Então, eu preciso que você preencha para eu fazer o meu trabalho. Ele entendeu o porquê. Ele compreendeu, ele construiu na cabeça dele que lá tem várias coisinhas que eu tenho que preencher. Quer dizer, hoje não tem mais livro, né? Hoje é um sistema no computador. O que você faz? Você chama a equipe, liga lá o computador para todo mundo ver e fala assim, gente, olha só, vou mostrar para vocês como que eu faço a escrituração dos medicamentos controlados. Aí você abre. Quando você abrir o site da Anvisa, que eles veem que tem detalhes, eles vão entender a importância de preencher aquela receita. Entende? Então, o cognitivista, eu particularmente gosto, porque você vai construir o conhecimento. Não tem como você saber multiplicação se você primeiro não aprender adição. Né? Não tem como você aprender farmacologia, não tem como você aprender farmacocinética se antes você não entender um pouquinho sobre o que é uma dissolução, o que é uma absorção, entende? É o passo a passo. É como se fossem peças de quebra-cabeça que a gente fosse juntar. Então, aqui, por exemplo, orientar pacientes sobre o local correto de descarte dos medicamentos, evitando a contaminação do solo e da água, e sobre devolver as medicações nas unidades após a suspensão do uso, como uma forma também de evitar a automedicação. Realizar encontros onde pacientes sejam ouvidos, o conhecimento seja compartilhado, e aí você pode utilizar música, peça de teatro, vídeo,
e várias opções que podem favorecer o aprendizado. Então, olha só, você quer explicar o que você quer? Qual o seu objetivo? Né? O objetivo é evitar automedicação. Esse é o seu objetivo principal. Qual é o seu objetivo secundário? Ajudar o paciente a fazer o descarte correto de medicamento. Então, você tem dois objetivos. O primeiro é evitar a automedicação, que é o mais importante. O segundo é você orientar o paciente, ensinar o paciente a descartar o medicamento de forma correta. O que você vai fazer para o cara entender? Pensa uma pessoa que vai numa farmácia comprar um remédio que ela não sabe ler. A gente tem muitos brasileiros que não sabem ler, né? Que vão lá na farmácia comprar um medicamento que eles não sabem nem para que é que eles estão tomando aquele medicamento. Se você falar para ele assim, seu João, cuidado com a automedicação, hein? Ele vai saber o que é automedicação? De jeito nenhum, né? Então, nesse cognitivista, a gente vai falar do jeito que o paciente entende. E a gente vai chegar na automedicação construindo passo a passo. Então, você vai falar com o paciente assim, olha só, você tem aí na sua casa uma caixinha de remédio. Nessa caixinha de remédio tem um monte de remédio diferente. Quando o senhor está com dor de cabeça, o que o senhor toma? Ah, eu tomo esse daqui. Ele vai tirar e vai te mostrar. Ah, eu tomo esse daqui, por exemplo, Neosaldina, por exemplo, paracetamol. Então, mas se ninguém tiver falado com o senhor que esse remédio aqui serve para isso, significa que o senhor está se medicando sozinho. Não foi o médico que mandou. Não foi o farmacêutico que mandou. Então, o senhor está se medicando sozinho. A gente se medicar sozinho tem um risco muito grande de você tomar o remédio errado, de você misturar com um remédio que não pode, de você misturar com a comida que não pode. Né? E aí você está ensinando o cuidado na automedicação, você está ensinando o cara que ele não deve se automedicar sem usar uma palavra que ele não entenda, né? Trazendo exemplos que ele entende. Né? Outra coisa, olha, quando você acabar de tomar esse medicamento, se sobrar alguma coisa, leva lá no posto. Ou se vencer o remédio, leva para o posto de saúde. Não pode jogar no vaso da descarga. Não pode jogar no lixo comum. Se o senhor jogar no lixo comum, alguém pode catar esse remédio no lixo, tomar e passar mal. Né? Se a gente joga no vaso, ele vai ir lá para o rio e ele vai contaminar a água do mar, do rio. Né? Então, tipo, você vai explicar a pessoa, um passo a passo, onde ela consiga entender. Né? E isso também pode acontecer na farmácia. Então, você está ensinando a sua equipe, né? Não estou falando agora de uma educação para o paciente, estou falando de uma educação para a equipe. Então, você está educando a sua equipe quanto a não fazer empurroterapia. Né? O que acontece? A gente tem muito esse negócio, porque na farmácia, a venda casada, ou venda agregada, ela é importante em termos econômicos para a farmácia. Então, é muito importante que quando o cara vai lá na farmácia para comprar uma coisa, que ele não saia de lá só com aquela coisa, que ele saia de lá com mais coisas. Né? Esse é o princípio da economia. Mesma coisa que se você for numa loja de sapato e você falar assim, eu quero experimentar aquele sapato que está ali na vitrine. O cara traz aquele mais 2, 3, 4 para você experimentar. Né? Porque a intenção não é só te agradar. A intenção é que você goste de mais de um e leve mais de um. Né? Então, economicamente falando, quando a gente vai fazer uma venda, é importante que a pessoa leve a mais do que aquilo que ela foi comprar. Né? Então, eu entrei na loja para comprar uma blusa e saí com uma blusa, uma calça, uma meia e um sapato. Né? Então, é isso que é venda casada. A farmácia, ela é comércio. Né? Ela deve ser, em primeiro lugar, um estabelecimento de saúde. Então, se você é farmacêutico e você for o dono da sua farmácia, você vai ter essa preocupação. Mas uma pessoa que não é da área de saúde, um empresário de uma grande rede, ele está muito mais voltado para o lucro do que para ser um estabelecimento que ofereça saúde para as pessoas. Né? Então, a farmácia ela é um estabelecimento comercial, ela precisa vender, senão ela fecha.
E a gente tem que abrir a nossa cabeça para isso. Para quê? Nossa, gente, eu sou farmacêutica, eu não sou vendedor. Ai, gente, eu não estou aqui para entregar caixinha. Você é vendedor da sua imagem. Você vende o tempo inteiro. A gente precisa sair da caixa, entende? Você precisa pensar com a sua cabeça aberta. A gente está se vendendo o tempo inteiro. Se eu estou aqui dando aula em casa para vocês, se eu sentar aqui nessa cadeira de pijama, que imagem que eu estou vendendo para vocês? Eu estou vendendo uma imagem de quem não está nem aí para vocês. Estou dentro de casa, de pijama, estou à vontade. Né? Não, mas eu acordo cedo, eu passo até perfume para dar aula, se vocês querem saber. Por quê? Isso demonstra o meu respeito. A imagem que eu estou vendendo é que eu respeito vocês como clientes, como alunos, e que eu respeito a mim mesma como pessoa. Né? Então, a venda, ela está presente na nossa vida. Não adianta a gente ficar, eu não sou vendedor, sou profissional de saúde. Você é vendedor, sim. O médico é vendedor? É, está vendendo o serviço dele. Né? A farmácia é vendedora? É, está vendendo remédio. Então, a gente precisa tirar meio que da cabeça esse negócio de, eu não vendo, eu não sou balcão. Nós somos. Nós estamos vendendo, né? Então, olha só. Primeiro, a gente vai tirar essa ideia da cabeça, né? Então, só que eu quero eliminar a empurroterapia. Ué, Sara, mas como assim, né? Você está falando que a farmácia ela precisa vender para sobreviver, que ela precisa de fazer venda agregada. Mas você está falando que você não quer empurroterapia, que são duas coisas diferentes. Não são duas coisas diferentes. Quer dizer, são duas coisas diferentes, né? É como se eu estivesse falando a mesma coisa, né? Poxa, você está sendo contraditório. Você quer uma coisa ao mesmo tempo que você não quer. Você quer vender, mas você não quer empurrar. Como? Né? Tem jeito de fazer isso. É totalmente possível. Então, eu vou ter que ensinar a minha equipe de saúde que ela pode fazer uma venda que seja saudável e que não seja empurrando coisa no paciente que ele não precisa. Lembra que eu comentei com vocês que quando eu comecei a trabalhar, tinha um cara, um balconista, que quando ele ia vender, tudo que ele ia vender, ele vendia omeprazol. Tudo. A pessoa chegava para comprar o remédio, ele vendia omeprazol. Eu contei essa história desse cara para vocês. E contei duas coisas que ele fez em relação ao omeprazol que me deixaram de cabelo em pé. Uma foi, ele pegou uma receita que tinha um monte de medicamento e falou para o paciente assim, foi fulano de tal que prescreveu isso aqui, ele esqueceu do omeprazol. Tá faltando omeprazol na receita do médico. E aí ele fez o cara levar o omeprazol. E outra coisa que ele fez que me deixou de cabelo em pé foi ele falar com a pessoa assim, que ela tinha que tomar omeprazol para calcificar o estômago, né? Sendo que no estômago não existe cálcio, não tem osso no estômago, né? Então, eu vi que ele estava empurrando o medicamento. Ele queria fazer uma venda agregada, ele queria fazer uma venda casada, mas ele estava empurrando uma coisa. Por que ele estava empurrando? Porque ele estava vendendo uma coisa que a pessoa não precisava tomar. Isso é empurrar. É você, empurroterapia, é você fazer a pessoa acreditar que ela precisa de tomar uma coisa que ela não precisa. Isso está errado, isso é falta de ética. Isso sim é você querer vender a qualquer custo. Não é isso que é venda agregada. Aí você vai fazer o quê? Você vai ensinar a sua equipe a detectar o que a pessoa precisa. Uma venda agregada é quando você mostra para uma pessoa que ela está precisando de uma coisa que ela nem se dava conta que ela precisava. Entende? Então, tipo, eu estou fazendo uma venda de um medicamento para anemia, de sulfato ferroso. Você pode agregar a essa venda a vitamina C. Por quê? Você está empurrando uma coisa que a pessoa não precisa? Não. Porque para o ferro ser absorvido, a vitamina C auxilia muito. Além disso, a vitamina C, ela vai dar mais disposição para a pessoa. Que a pessoa anêmica, ela fica meio caída. E a vitamina C, ela dá essa disposição. Então, você está fazendo uma venda casada de algo que a pessoa realmente precisa, vai ser bom para ela. Você não está empurrando uma coisa para a pessoa. Entende? A diferença é essa. Então, você pode treinar a sua equipe para que ela saiba fazer vendas agregadas saudáveis, para que ela saiba fazer vendas agregadas de coisa que o paciente precisa e não empurrar um remédio que o paciente não precisa. Entendeu? O paciente vai tomar losartana, por exemplo. Cara, losartana a pessoa vai tomar sempre, é uso contínuo.
você pode agregar 2, 3, 4, 5, 10 caixas de Lorazepam para o paciente, entende? Então, você vai estar vendendo, sim, você vai estar agregando, sim, só que é algo que a pessoa precisa, entende? Então, tipo, a gente tem que abrir a nossa cabeça para esse tipo de coisa. E a gente tem que focar o nosso treinamento para a nossa equipe, para que ela saiba oferecer para o paciente a coisa certa, para que não vire uma empurroterapia. Né? Tem um curso online que eu fiz uma vez, chamado Prescrição Farmacêutica de Vitaminas. Então, no curso, o curso é um curso muito pequeno, ele é um mini curso, ele tem, acho que são 8 aulas, cada aula eu falo de uma vitamina. E aí, o que acontece? Ali eu ensino para que serve cada vitamina, quais são o que você pode identificar no paciente para você oferecer aquela vitamina para ele e tal. E aí, o que foi legal? Quando as pessoas começaram a comprar esse curso, fazer, elas vinham me falar que agora sim elas tinham condição de treinar a equipe delas para vender vitamina de uma forma correta, né? Que aí deixa de ser empurroterapia, tá? Então, construa o conhecimento na sua equipe para que ela faça uma coisa bem feita e que ela não empurre medicamento nas pessoas, né? Assim não vai estimular a automedicação, assim não vai estimular que ela use algo que ela realmente não precisa e que pode até prejudicar a saúde dela. A última base teórica no processo educativo é a base sociocultural, que aqui no Brasil, quem deixou ela muito, muito explícita, né, quem trabalhou muito nessa teoria foi Paulo Freire. Sociocultural, você considera o meio em que a pessoa vive, né? Então, por exemplo, quando Paulo Freire ele ia ensinar, se ele estivesse ensinando para as pessoas a ler, né, ele ensinava as pessoas a ler. Quando ele ia ensinar, se ele estivesse ensinando, por exemplo, o pedreiro a ler, ele começava com tijolo, T com I faz ti, J com O faz J. Tipo, ele pegava o contexto social daquele cara e ensinava para ele. Então, o sociocultural é você falar a língua do paciente. Então, você pode saber muito sobre a farmacologia dos antihipertensivos. Né? Você vai ensinar para o paciente a questão lá do sal, que nós falamos no início da aula. Então, você sabe muito, você entende a farmacologia, a farmacocinética, a farmacodinâmica. Se você falar isso para o paciente, vai entrar aqui e vai sair aqui. Ele não vai entender nada e vai ficar com vergonha de conversar com você. Do mesmo jeito que ele tem medo de falar com o médico. Porque para ele, o médico é o cara mais poderoso que existe. O cara é inteligente, é rico, o cara é fera, então ele não fala com o médico. Com você ele fala, porque ele vê no nível abaixo do nível do médico. Ele vê com uma pessoa que entende mais ele. Tá entendendo como é que é? Então, você tem que falar a língua dele. Você quer explicar para ele para não comer sal? Você usa, imagina, fulano, que a sua artéria é como se fosse uma mangueira. Mangueira saindo água. Se você apertar a mangueira, o que vai acontecer? A água vai ficar fazendo pressão. Se a sua artéria, né, a sua mangueirinha lá no seu coração estiver apertadinho, o sangue vai bater aqui e vai fazer uma pressão para passar. Pode estourar. Então, aí, você está falando a língua que ele entende. Se você falar vasoconstrição, ele não vai ter ideia do que você está falando. Se você falar vasodilatação, ele não vai ter ideia do que você está falando. Mas se você falar que uma mangueira, aperta a mangueira, relaxa a mangueira, aperta a mangueira, se você falar do elástico que relaxa, né? Tanto você puxar, esticar, soltar, ele vai relaxar. Então, você vai falar a língua do cara. Para você ensinar a sua equipe, fale a língua da equipe. O cara não entende coisa técnica, palavras científicas, palavras técnicas, você entende. Então, deixe essas palavras para você conversar com outro farmacêutico, para você conversar com o médico, para você conversar com o enfermeiro, com a equipe de saúde que tem o mesmo conhecimento que você. Né? Agora, você vai treinar uma equipe de balconista, que o balconista não estudou. Tem balconista que não estudou, gente. A gente tem muitos casos de balconistas que começaram a trabalhar como motoboy, e que fizeram só ensino fundamental, nem ensino médio fizeram. Aí o cara virou motoboy, só que o cara é muito bom de conversa, o cara é muito bom de relacionamento,
Vamos treinar esse cara para ficar no balcão. Aí ele vai para o balcão sem nunca ter nem estudado na vida. Né? Então, tem termos que você vai usar ali que ele não vai entender. Então, você tem que estar atento a que tipo de linguagem que você vai utilizar em cada público. Eu, particularmente, eu prezo muito isso. Às vezes, eu recebo, assim, alunos falando para mim assim, professora, eu achava que esse negócio era tão difícil e você facilitou para mim. Eu ouço muito isso me deixa muito feliz. Mas qual que é o processo? É eu falar de um jeito que a pessoa vai entender. Não adianta eu falar para vocês de coisas que vocês ainda não entendem. A gente tem que falar de acordo com o que a gente vai entender. Né? E assim a gente faz com o paciente também. E assim a gente faz com a equipe também. Se você for fazer uma palestra, dependendo do público que está lá, é um tipo de linguagem, é um tipo de imagem que você vai usar. Dependendo do tipo de público, é outro tipo de linguagem, né? Se eu for fazer uma palestra só para farmacêutico, só para médico, eu vou utilizar termos técnicos, científicos, até para me dar autoridade perante aquele público. Agora, se eu vou fazer uma palestra para estudante, se eu vou fazer uma palestra para paciente, eu não vou ficar usando um monte de termo técnico, porque senão ninguém vai compreender nada. Né? E aí eu não estou querendo me fazer de melhor que ninguém, eu quero que a pessoa entenda. Né? Então, é nesse posicionamento que a gente tem que se colocar. E aí, gente, como que o farmacêutico ele está inserido na educação e saúde? Então, a gente vê que a farmácia, ela passou por um processo evolutivo, né? Então, muito antigamente, né, o farmacêutico, ele tinha uma postura tradicional, né? Muito antigamente, havia o boticário preparava o medicamento, consultava o paciente, preparava o medicamento dele, orientava as pessoas. Esse era o cara de muito antigamente. Depois, o farmacêutico, ele vivenciou um período de transição. E aí, o farmacêutico, ele passou a ser visto como uma pessoa que produzia medicamento. Ele estava na indústria, ele estava na farmácia de manipulação. Só que nesse mesmo contexto, as farmácias e as drogarias, elas começaram a crescer, dando uma conotação muito comercial para a coisa. E a gente tem isso até hoje, né? Hoje, o diferencial é de quem consegue atrelar a venda ou serviço. Né? Então, sempre que eu vou dar uma consultoria para alguém ou uma mentoria para alguém a respeito disso, eu deixo muito claro que se você quer fazer diferença no seu trabalho, que você precisa de associar o serviço farmacêutico. Não adianta você só vender. É lógico, você tem um público muito grande que só quer saber de preço. Mas você tem um público também que precisa de serviço e que para ter o serviço ele paga por isso. Né? Então vai depender muito do tipo de pensamento lógico que o empresário tem. Mas a farmácia, a profissão de forma geral, ela passou por uma transição onde houve desenvolvimento industrial de muito medicamento e a farmácia passou a ser vista como um estabelecimento comercial que visa lucro e o farmacêutico como um prestador de serviço para ter lucro, né? E aí depois, a partir de 1960, mais ou menos, começaram a surgir os conceitos de atenção à saúde prestadas pelo farmacêutico. Então, o farmacêutico ele saiu daquela zona técnica e daquela zona comercial para ser um profissional que desenvolve saúde. Isso começou quando a talidomida começou a dar problemas. Mulheres grávidas tomavam talidomida para enjoo, e aí começou a nascer um monte de criança deformada. A partir daí, o farmacêutico começou a ser visto com outros olhos. O farmacêutico sabe sobre o remédio, o farmacêutico produz, e aí, então, o farmacêutico começou a ser visto como esse profissional que entende do remédio, das consequências do remédio, e por causa disso, ele pode orientar, ele pode dar atenção. Daí vieram, então, os conceitos de atenção farmacêutica e, mais recentemente,
o conceito de farmácia clínica, né? Que são esses serviços prestados pelo farmacêutico ao paciente, que estão visando também a saúde, não somente o lucro, mas colocando a saúde do paciente, o equilíbrio da saúde dele como foco principal. E aí, então, gente, como que o farmacêutico ele pode contribuir para a promoção e para a educação de saúde? O que o farmacêutico pode fazer? Como ele pode atuar? Primeiro, ele precisa de pensar, de entender que o centro de tudo é o paciente. Então, ele pode estar trabalhando no hospital, ele pode estar trabalhando no posto de saúde, ele pode estar trabalhando na farmácia, que o foco sempre vai ser o paciente. E aí, ele trabalhar desenvolvendo serviços para o paciente, desenvolvendo uma nova forma de explicar ao paciente, desenvolvendo conhecimento sobre os medicamentos, a terapia que o paciente vai utilizar, né? E se integrando à equipe multiprofissional. Então, quando você faz contato com o médico, quando você trabalha no posto de saúde, que você se reúne com a equipe, isso mostra que você está engajado em tornar realmente o paciente como centro, né? Então, a equipe multidisciplinar, ela trabalha centrada em melhorar a vida do paciente. O farmacêutico, ele tem 4 formas de contribuir com essa promoção de educação e saúde para o paciente. A primeira é acompanhando e educando o paciente, né? Então, né, tudo isso que nós já dissemos hoje, sobre você orientar, sobre você explicar, sobre você acompanhar, né? Além disso, o farmacêutico ele pode avaliar todos os fatores de risco do tratamento daquele paciente para poder orientar ele. Então, se o paciente ele é diabético, quais são os riscos que aquele paciente corre? O que é o máximo de perigo que pode acontecer com aquele paciente? Ele pode ter uma perda da função renal, né? Pode precisar de um transplante renal, pode ter que amputar um pé, um dedo, né? Enfim, você vai ver todos os riscos que aquele paciente corre. Qual é o maior perigo? O que ele vai fazer para evitar chegar naquele ponto? E aí você vai orientar o seu paciente, falando a língua dele, para que ele não chegue nesse extremo de risco. Então, você vai avaliar com ele e ensinar para ele o que ele deve fazer, né? Prevenção, então, você vai ajudar os pacientes a prevenir doença. Então, hoje, se você é um farmacêutico que está lá na farmácia e que você orienta o seu paciente, olha, evita sair de casa, nós estamos passando por um processo de pandemia, as pessoas estão morrendo, estão ficando graves, não está tendo leito hospitalar. Quando você está fazendo esse tipo de orientação, você está fazendo uma prevenção de doença e uma promoção da saúde, né? Porque você está ensinando o cara o que ele tem que fazer para ele não ficar doente. Então, se você está trabalhando na questão Ô, Jesus! Se você está trabalhando na questão da educação e saúde, você precisa de ajudar o paciente a prevenir que ele fique doente. Então, vamos supor, o cara é hipertenso ou o cara é diabético. Quais são os fatores de risco? O que faz a pressão dele subir? O que faz a diabetes dele subir? Ou a gente está num surto de dengue. O que faz a pessoa ter dengue? Vamos começar a orientar essa gente, coloca cartaz na farmácia, você trabalha no posto de saúde, vamos fazer palestra junto com os agentes de saúde, né? Quando eu trabalhava no posto, teve uma época que eu resolvi trabalhar junto das agentes de saúde. Aí eu pedi autorização, né, para gerente do posto, e aí eu falei assim, eu queria trabalhar junto com a equipe de saúde. Como você pensou isso? O que acontece? A equipe de saúde, ela tinha um cronograma onde uma vez por mês tinha reunião com as regiões, né? Então, tipo, eu trabalhava naquele posto de saúde do Itapebuçu, então tem um mapa, e aí tem os agentes de saúde de cada região ali do bairro. E aí, uma vez por mês, a equipe junta essas pessoas que são assistidas, levavam lá para o posto de saúde para fazer alguma palestra ou para fazer alguma ação em saúde. Isso faz parte das metas, né, municipais de saúde. Aí, o que eu conversei com as agentes de saúde? Eu gostaria de participar dessas reuniões mensais
catalogar os pacientes hipertensos e diabéticos. E aí, o que eu podia fazer? Toda vez que tiver reunião, eu já venho com os remédios desse povo e já entrego na reunião. Porque o meu objetivo era diminuir o atendimento na farmácia. A gente ficava com a fila muito grande na farmácia, né? Sem descanso, eu não podia sair para fazer xixi, porque aquela fila estava enorme o dia inteiro. Aí, a gente, o que eu pensei? A gente vai catalogar quem são os pacientes hipertensos, quais são os remédios que esse paciente toma, e toda reunião, todo mês, na reunião, eu entrego o remédio para o paciente. E aí, quando eu for entregar, já vem no pacotinho, com o nome da pessoa, e aí eu aproveito e faço uma palestrinha sobre prevenção, sobre como se cuidar e tal. E foi um projeto muito bem aceito e começou a funcionar muito bem. Na primeira reunião, a gente explicou como ia funcionar e a gente pediu para que as pessoas levassem cópias das suas receitas para a farmácia. Aí, durante esse primeiro mês, as pessoas foram entregando as receitas ou para o agente de saúde ou na farmácia. Aí eu fui catalogando cada pessoa, que remédio que a pessoa usava, né? E aí eu fui na primeira reunião, levei os remédios, distribuí lá, com as receitinhas carimbadas, tudo bonitinho. Fui na segunda reunião, aí na segunda reunião nem foi no posto, já começou a ser fora do posto, porque não cabia as pessoas no posto. E aí, quando teve a terceira reunião, eu tive um problema. O que aconteceu foi que, na hora que eu estava na reunião, houve uma dispensação na farmácia, na minha ausência, errada. Então, a paciente estava com uma prescrição de budesonida, que é um spray nasal de 50 miligramas, e a atendente da farmácia dispensou budesonida oral de 250, 5 vezes mais, para uma criança. Aí, quando eu cheguei na farmácia, a sorte foi, né, que na hora que eu cheguei da reunião na farmácia, já estava um alvoroço na farmácia, porque a atendente tinha detectado, eu acho que eu entreguei um remédio errado. E aí nós tivemos que ficar procurando quem era o paciente para eu ligar para falar, não usa, o remédio não é esse, está errado. E aí, naquele dia, levantou-se a discussão. Para que você vai ficar participando de reunião se você tem que estar aqui na farmácia para a pessoa não entregar o remédio errado? E aí, naquele momento, acabou o meu projeto, né? Porque, realmente, se a criança tivesse usado uma dose 5 vezes maior, ela teria tido que ficar internada, né? Ela teria tido um problema. E naquele momento, meu projeto acabou. Para esse projeto funcionar, eu teria que ter um farmacêutico substituto, para na hora que eu saísse para as reuniões, uma vez por mês, ele ficasse na farmácia fazendo as minhas vezes. E aí a gente não tinha essa possibilidade aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? E aí, então, eu tive uma ideia boa, todo mundo estava satisfeito, as agências de saúde estavam felizes, os pacientes nem se fala, né? Acompanhamento, tudo bonitinho, os remedinhos, tudo certo, porque se tivesse faltando algum, eu já corria para tentar conseguir, sabe? O negócio era muito bem estruturadinho, estava muito legal. Mas eu não tinha uma pessoa para ficar na farmácia para mim quando eu saísse. E aí, diante dessa possibilidade de ter uma entrega errada, de ter um problema muito sério, aí a gente abandonou o projeto. Mas é isso, né? É você focar no paciente, é você promover uma qualidade para o paciente. Mesmo que a gente estava trabalhando no SUS, né? A gente queria que o paciente tivesse um atendimento muito, muito bom e muito satisfatório. Existe uma política nacional de educação permanente em saúde que foi elaborada pelo Ministério da Saúde em 2004 e ela ainda vigora, né? Ela tem duas vertentes. Uma é criar uma rede de gestores capazes de implementar uma cadeia de cuidados progressivos à saúde e outra é estimular e transformar a educação em saúde nas instituições de ensino.
Então, aí a coisa começou a mudar, né? A educação em saúde, ela começou a se expandir para as instituições de ensino, tanto na escola, né, de criança, quanto na faculdade. A partir daí, começaram a ser implantados polos de educação em saúde. Então, existem pessoas inseridas, gestores municipais, estaduais, secretários de saúde, farmacêuticos, secretários de educação, um pessoal grande, né, no sentido no serviço público, engajado na promoção da saúde. As instituições de ensino, com os cursos de área de saúde, focando na educação de saúde. Lembra que eu comentei que teve uma época que os projetos de mestrado, todos eram voltados para projetos de educação e saúde? Foi por causa dessa determinação do Ministério da Saúde, né? De haver escolas técnicas de saúde pública, de promover técnico em farmácia, técnico em saúde bucal, técnico em não sei o quê, para poder ter pessoas capacitadas na saúde, né? Enfim, abrangendo um grupo muito grande de pessoas e de núcleos, de escolas e de faculdades, para que seja feita educação em saúde. Hoje, para vocês terem ideia, é normal, em termos de saúde pública, por exemplo, teve uma época que eu trabalhei lá na Reta Grande, na farmácia de lá. O que a enfermeira de lá fazia? Uma vez por mês tinha ação na escola que tem lá na Reta Grande e também na escola que tem lá em Todos os Santos, que é mais longe ainda, né? E aí, como é que são essas ações? São ações educativas em saúde para a população. Só que aí são convidados os pais e naquele dia tem alguma palestrinha ou tem teatro. A dentista lá do posto de saúde, ela fazia muita peça com os agentes de saúde, eles ensinando a escovar dente, então ia para a escola, ensinava a escovar dente, tinha palestrinhas sobre higiene, como lavar a mãozinha, e aí a gente levava álcool para a pessoa, levava sabonetinho, né? Então, tem várias ações, hoje, em termos de saúde pública, para evitar que a população ela contraia verminose, para evitar piolho, para evitar que a pessoa tenha os dentes cariados, e situações assim de higiene, noções básicas de saúde que são levadas desde a escola pelas equipes de saúde, né? Envolvendo agentes, envolvendo dentistas, médicos, enfermeiros, e por aí vai. Pessoal, alguma pergunta ou algum comentário? Eu avisei a vocês que a aula de hoje ela era menor mesmo, ela era mais curtinha, mas se alguém tiver alguma pergunta, tiver ficado alguma coisa, alguma dúvida, é só dizer. Sara, você explica tão bem que não tem nem como perguntar. Obrigada, Clécio. Clécio, obrigada. Então, pessoal, é isso por hoje. Lembrando, então, que na semana que vem a gente vai para a sessão 2, já vamos partir para a reta final do nosso conteúdo e qualquer novidade em relação à prova, eu falo para vocês. Tem um detalhe importante